Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje iremos estudar Teorema de Tales. Vamos lá? Primeiramente, vamos entender o que é um feixe de retas paralelas e uma reta transversal. Aqui está dizendo que feixe de paralelas é o conjunto de três ou mais retas paralelas de um plano. Então, eu tenho aqui as retas A, B, C e D, todas paralelas, né? Porque não tem nenhum ponto em comum entre elas. Então, se eu tenho três ou mais retas paralelas, eu terei um feixe de paralelas. Se uma reta intercepta essas paralelas, ela se chama transversal. Então, observem que a reta R, ela intercepta cada paralela em um único ponto. Então, irei denominá-la transversal. Agora, o Teorema de Tales diz que um feixe de paralelas determina sobre duas transversais segmentos proporcionais. Então, olha, as retas R, S e V são as paralelas, T e U são as transversais. Eu posso dizer, baseada no Teorema de Tales, que o segmento KL sobre o segmento LM é igual ao segmento NO sobre o segmento OP. Encontrei aqui segmentos proporcionais. Posso dizer também que os segmentos KM sobre o segmento KL é igual. Se eu somei esses dois segmentos, obrigatoriamente aqui também eu vou ter que somar. Então, o segmento NP sobre o correspondente ao KL é o NO, sobre NO. Encontrei outros segmentos proporcionais. Posso dizer também que o segmento KM sobre o segmento LM é igual ao segmento NP sobre o segmento OP. São também exemplos de segmentos proporcionais. São somente esses? Não, mas esses já são o suficiente para resolvermos os exemplos que temos. Primeiro exemplo está dizendo que as retas RSV são retas paralelas cortadas pelas transversais T e U. Sabendo que os segmentos KL, LM e NO medem 5 cm, 10 cm e 15 cm, respectivamente, calcule a medida do segmento OP. O que eu vou fazer? Vou determinar a medida de cada segmento. Se diz respectivamente, eu vou obedecer essa ordem para poder retirar a medida de cada segmento. Então, olha, o KL, a medida dele será a primeira, 5 centímetros. O LM será igual a 10 centímetros. O NO, a medida dele será 15 centímetros. Eu vou determinar OP, que irei chamar de X. Aplicando o Teorema de Tales, posso dizer que 5 sobre 10 é igual a 15 sobre X. Se eu tenho uma proporção, eu posso multiplicar cruzado. Então, multiplicando cruzado, eu tenho 5 vezes x igual a 10 vezes 15. 5 vezes x, 5x. 10 vezes 15, 150. X será igual a 150 dividido por 5. X será igual a 30 centímetros. Consequentemente, OP será igual também a 30 centímetros. Em exercícios mais simples de Teorema de Tales, eu posso aplicar essa análise também.
Observem que o segmento LM é o dobro do KL. Então, obrigatoriamente, eu tenho que aplicar na outra reta. Então, olha, o OP tem que ser o dobro do NO. Se aqui vale 15, 15 vezes 2, 30. Foi o que nós encontramos. No próximo exemplo, está pedindo para calcular o valor de x nos feixes de paralelas. A é paralela a B, paralela a C. Pelo teorema de Tales, então posso dizer que x sobre 6 é igual a 3 sobre 9. Se eu tenho uma proporção, eu vou multiplicar cruzado. Então, x vezes 9 é igual a 6 vezes 3. X vezes 9, 9x. 6 vezes 3, 18. X será igual a 18 dividido por 9. X será igual a 2. Próximo exemplo, da letra B, um pouquinho diferente, mas tem como resolvermos também pelo teorema de Tales. Observem que aqui trouxe a soma dos dois segmentos. Então, obrigatoriamente, eu também vou ter que somar esses dois. Então, 3 mais 5, 8. Aplicando o teorema de Tales, eu vou trabalhar com os dois segmentos maiores e com esse segmento aqui. Por que esse segmento? Porque eu tenho o valor correspondente a 5 na outra reta é o x. E aqui eu não tenho a medida do segmento correspondente ao segmento de valor igual a 3. Então, não tem como eu montar utilizando os dois primeiros segmentos. Vou utilizar os dois últimos. Montando, então, o teorema de Tales, eu vou ter 8 sobre 5 igual a soma total, que é 12, sobre x. Multiplicando cruzado, terei 8 vezes x igual a 5 vezes 12. 8 vezes x, 8x. 5 vezes 12, 60. Então, x será igual a 60 sobre 8. X será igual. Observe que essa divisão não é exata, né? Então, vamos resolver a continha aqui para a gente encontrar o resultado. 60 dividido por 8. O número que eu multiplico por 8, que se aproxima mais do 60, é o 7. 7 vezes 8, 56. Subtraindo, pego emprestado, 6 fica no valor de 5. 10 menos 6, fico com 4. 5 menos 5, 0. O 4, ele é menor que o 8, não é uma divisão exata, então o que farei? Irei completar com 0 e colocar vírgula no quociente. 40 dividido por 8 é 5. 5 vezes 8, 40. 40 menos 40, 0. Então, o x é igual a 7,5. O próximo exemplo, calcule x sabendo que R é paralela a S paralela a T. Aqui eu tenho que observar um detalhe, que eu vou pegar para montar o exercício sempre a mesma transversal. Então, elas se cruzam. O correspondente a essa transversal é o 8 e o x mais 1. Então, montando, eu vou colocar 8 sobre x mais 1 igual, correspondente a 8, na outra transversal, é o 12, sobre 2x menos 6. Você tem que se atentar para esse tipo de exercício que muita gente coloca 8 sobre 2x menos 6. E se fizer isso, ao calcular o exercício, você vai estar encontrando uma resposta errada para a sua atividade.
Cheguei em uma proporção, agora eu irei multiplicar cruzado. Então, tenho 8 vezes 2x menos 6 igual 12 vezes x mais 1. Eu vou pegar o 8, multiplicar pelo primeiro, multiplicar pelo segundo termo. Então, 8 vezes 2x, 16x. Mais vezes menos é menos. 8 vezes 6, 48, igual. Pego 12, multiplico pelo primeiro, multiplico pelo segundo termo. 12 vezes x, 12x. Mais vezes mais 12 vezes 1, 12. Todo termo que tem x, obrigatoriamente, ele tem que ficar no primeiro membro. Então, eu vou colocar 16x, 12x está positivo. Ele vem para o primeiro membro negativo. Igual, o 12 já está no segundo membro. 48 não tem o termo x perto dele. Então, o que eu vou fazer? Ele vai para o segundo membro com sinal trocado. Se ele está negativo, ele passa para cá, positivo. Então, mais 48. 16x menos 12x, eu tenho 4x. Igual 12 mais 48, 60. X será igual a 60 dividido por 4. X será igual a 15. O próximo exemplo número 3 está pedindo. A planta abaixo mostra 3 terrenos cujas laterais são paralelas. Calcule em metros as medidas x, y e z indicadas. Então, olha, aqui eu tenho o somatório dos 3 terrenos. Então, com certeza, eu vou ter que somar também a outra parte, 20 com mais 30, 50 com mais 50, 100 metros, né? Porque, gente, aqui, essas retas aqui são as paralelas. E essas duas retas que nós temos aqui, ó, elas são as transversais. Então, aqui também eu posso aplicar o teorema de Tales. Pelo teorema de Tales, eu vou pegar x sobre o somatório, que é 80, igual, o correspondente ao x é 20, sobre a soma total, que é 100. Eu irei multiplicar cruzado. Fica 100 vezes x igual 80 vezes 20. Observe que aqui, ao invés de pegar x vezes 100, eu fiz 100 vezes x. Não tem problema, porque é uma multiplicação, então a ordem não vai alterar o meu resultado. Então, 100 vezes x, 100x. 80 vezes 20, eu faço 8 vezes 2, 16, e acrescento 2 zeros. Se eu tenho um único termo no primeiro membro e um único termo no segundo membro, e eu tenho 0, eu posso cancelar. Então, olha, 1 vezes x é x. E aqui sobrou 16. Então, x é igual a 16 metros. Vou encontrar o próximo, que é o valor do y. Então, eu vou pegar, olha, y sobre a soma total. Então, y sobre 80 igual. Correspondente ao y é o 30. Então, 30 sobre a soma total também, seguindo o mesmo sentido. Então, vai ficar, olha, y vezes 100 igual 80 vezes 30. Y vezes 100, 100y. 8 vezes 3, 24. Acrescento 2 zeros.
Como eu fiz aqui, eu posso cancelar os dois zeros. Se eu cancelei, 1 vezes y, 1y, igual a 24 metros. Eu não preciso realizar o teorema de Tales para encontrar o valor de z. Por quê? O x, eu encontrei que ele vale 16. O y, 24. Somando os dois, eu encontro 40. Então, para encontrar o z, como eu faço? O z será igual a soma dos três terrenos é 80 metros, menos a soma dos dois primeiros, 40. Então, o z será igual a 80 menos 40, eu vou ter 40 metros, valor de z. Então, o z vale 40. 40 com mais 40, eu tenho os 80 metros dos três terrenos. Então, se você gostou dessa aula, deixe seu like, deixe seus comentários, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. Até a próxima aula!